Fala galera, beleza? Professor Denis falando. Nessa aula vamos continuar o nosso estudo sobre razão. Nessa aula especificamente vamos falar sobre razão entre grandezas de mesma espécie. Vamos começar vendo então alguns exemplos de razão entre grandezas de mesma espécie. Exemplo 1. Uma caixa tem capacidade para 900 ml e a outra tem capacidade para 360 ml. Determine a razão entre as capacidades da caixa menor para a maior e dê uma interpretação para o resultado obtido. Bom, então temos que determinar a razão entre a caixa menor e a capacidade da caixa maior. Então, o volume da menor pelo volume da maior. O volume da menor é 360 ml e o volume da maior é 900 ml. Simplificando, perceba que os dois estão na mesma unidade de medida, né? ml e ml. Então, cortamos o ml com o ml e simplificando os números, 360 por 900, teremos 2/5. Então, a razão do volume da menor para a maior dá 2/5. E, mais uma vez, o que isso significa? A interpretação para isso é a capacidade da caixa menor é 2/5 da capacidade da caixa maior. Então, perceba que nesse tipo de exercício não cabe aquela outra interpretação, né? Em média, a cada 2 ml da menor tem 5 da maior. Não faz muito sentido nesse contexto aqui, né? Então, nem sempre cada uma das interpretações tem exatamente a mesma, cabe em todos os exercícios. Essa aqui só tem essa interpretação mesmo. A capacidade da caixa menor é 2/5 da caixa maior, tá? Então, tem que saber ver qual interpretação cabe em cada tipo de exercício. Bom, exercício 2. A altura de Roberta é 150 centímetros e a altura de Ricardo é 1,80 metro. Determine a razão entre a altura de Roberta e a altura de Ricardo. É para calcular a razão entre a altura da Roberta pela altura do Ricardo. Como a altura da Roberta pelo exercício é 150 centímetros e a altura do Ricardo é 1,8 metro. Só que aqui temos um problema, né? Quando eu faço a razão de um pelo outro, as unidades de medida são diferentes, eu não posso simplificá-las, eu não posso cortá-las. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que deixar na mesma unidade de medida. Então, eu vou passar aqui o metro para centímetro, vai ficar 150 centímetros e 1,8 metro, de metro para centímetros, a vírgula anda duas casas, né? Então, fica 180 centímetros. Agora sim, ó, a unidade de medida é a mesma, corta as duas unidades de medida e simplifica. 150 com 180 dá 5/6. E aí falta só a interpretação para o resultado. Ó. Então, a altura de Roberto é 5/6 da altura de Ricardo. Tá? Mais uma vez, aquela interpretação em média não faz sentido nesse caso aqui, certo? Vamos para alguns exercícios. Ó. Exercício 6. Num tanque de combustível foram colocados 48 litros de gasolina e 8 litros de álcool. Determine o que é pedido em cada caso e dê uma interpretação para o resultado obtido. Bom, então nesse caso aqui, ó, temos no mesmo tanque 48 litros de gasolina e 8 litros de álcool. E isso tudo vai compor o nosso combustível, 56 litros de combustível no total, tá? Então, pode parecer meio estranho à primeira vista aqui, ó, como assim gasolina e álcool no mesmo combustível? Bom, isso acontece aqui no Brasil. O nosso combustível, por exemplo, ele tem uma mistura de álcool e gasolina, certo? Não é essa mesma razão que está aqui, 48 e 8, é um pouquinho diferente. Temos cerca de 25% de álcool no nosso combustível, né? Mesmo no que está escrito gasolina lá, tem 25% de álcool, tá? Mas isso é comum, ter um pouquinho de gasolina, um pouquinho de álcool junto com a gasolina, tá? Então, a razão entre a quantidade de litros de álcool para a quantidade de litros de gasolina desse combustível. Então, é a razão da quantidade de álcool pela quantidade de gasolina, volume de álcool pelo volume de gasolina. E aí, como são 8 litros de álcool para 48 litros de gasolina, simplificando, ó, perceba que a unidade de medida é a mesma. Então, corta a unidade de medida, 8 sobre 48 dá 1/6. Agora, o que isso significa? Significa que a quantidade de álcool é 1/6 da quantidade de gasolina nesse combustível. E outra interpretação possível é, em média, há 1 litro de álcool para cada 6 litros de gasolina nesse tanque de combustível. Tá? Nesse caso, as duas interpretações cabem, né? São possíveis. Letra B. A razão entre a quantidade de litros de álcool para a quantidade total de litros da mistura. Bom, então é a razão entre quantidade de álcool pela quantidade total. Então, temos 8 litros de álcool para 56
litros total do combustível. Perceba que a unidade é a mesma, corta a unidade de medida, só pode cortar se for a mesma unidade, e 8 sobre 56, simplificando, dá 1/7. Agora, o que isso significa? Significa que a quantidade de álcool é 1/7 da quantidade total de combustível, certo? Outra interpretação possível é, em média, há 1 litro de álcool para cada 7 litros de combustível. Letra C, a razão entre a quantidade de litros de gasolina para a quantidade total de litros da mistura. Então, temos que calcular a razão entre o volume de gasolina pelo volume total. Então, como são 48 litros de gasolina, num total de 56 litros da mistura, podemos calcular a razão. Perceba que a unidade de medida é a mesma, simplifica as duas, e 48 sobre 56, simplificando, dá 6/7. Uma interpretação para isso é a quantidade de gasolina é 6/7 da quantidade total do combustível. Ou outra interpretação é, em média, há 6 litros de gasolina para cada 7 litros de combustível. Exercício 7. Determine a razão das seguintes medidas. Não esqueça de reduzir para a mesma unidade quando for necessário. Então, aqui, por exemplo, no item A, temos 18 centímetros e 54 centímetros. Então, a razão entre 18 e 54 centímetros já está na mesma unidade. Então, não precisa igualar, é só cancelar e simplificar a fração. 18 sobre 54 dá 1/3. Muito parecido na letra B, 15 litros por 18 litros, já está na mesma unidade de medida, então não precisa se preocupar, corta. 15 com 18, simplificando, dá 5/6. Perceba que não tem que fazer interpretação aqui, né? O exercício não pediu, até porque não faz sentido, você não sabe o que são essas medidas, né? O que elas representam, em que contexto que elas estão, então é só para calcular a razão mesmo. Na letra C, 100 gramas e 2 quilos. Então, é a razão entre 100 gramas e 2 quilos. Então, perceba que a gente não pode cortar a unidade de medida aqui, não são iguais. Então, o que a gente faz é iguala. Como que eu posso igualar gramas para quilogramas? Então, 2 quilogramas é equivalente a 2.000 gramas. Então, 100 gramas por 2.000 gramas, corta as unidades de medidas, e 100 por 2.000 vai ficar 1 sobre 20. Letra D, a razão entre 4 centímetros e 2 metros. Mais uma vez, a unidade não é a mesma, então não posso cancelar. Eu tenho que primeiro reduzir a mesma unidade. 2 metros, eu posso trocar 2 metros por 200 centímetros, que a cada 1 metro tem 100 centímetros. E aí, simplificando, a unidade é a mesma, cancela, 4 sobre 200, simplificando, dá 1 sobre 50. Letra E, calcule a razão entre 10 litros e 1 litro. Então, 10 litros e 1 litro. A unidade já é a mesma, tá fácil. Esse aqui corta, vai ficar 10 sobre 1 ou simplesmente 10, tá? Letra F, a razão entre 120 metros e 3 quilômetros. Bom, não está na mesma unidade de medida, não posso cancelar, não posso simplificar, né? Então, a gente tem que primeiro reduzir para a mesma unidade de medida. O 120 fica 120 metros mesmo, e cada quilômetro tem 1.000 metros. Então, 3 quilômetros tem 3.000 metros. Simplifica a unidade de medida, simplificando os números, vai dar 1 sobre 25. Tá? O importante é, quando não tiver a mesma unidade de medida, você tem que igualar primeiro para depois simplificar a unidade de medida. Exercício 8. Um quadrado A tem 5 centímetros de lado e um quadrado B tem 100 milímetros de lado. Determine o que é pedido em cada caso e dê uma interpretação para o resultado obtido. Bom, então temos um quadrado e esse quadrado tem 5 centímetros de lado, que é o quadrado A. E o outro quadrado, o quadrado B, tem 100 milímetros de lado. Determine o que é pedido em cada caso. Bom, então para calcular as razões, a gente vai precisar transformar na mesma unidade de medida. Então, eu vou trocar esses 100 milímetros por 10 centímetros. É a mesma coisa, certo? Então, um quadrado tem 5 centímetros de lado, o outro tem 10 centímetros de lado. Letra A. A razão entre a medida do lado do quadrado A e o lado do quadrado B. Então, o lado do quadrado A sobre o lado do quadrado B vai ser igual a 5 centímetros, que é o lado do quadrado A, sobre 10 centímetros, que é o lado do quadrado B. Perceba que está na mesma unidade de medida, simplifica, 5 sobre 10 é a mesma coisa que 1 sobre 2. Deu uma interpretação para o resultado obtido, o lado do quadrado A é metade do lado do quadrado B. Certo? Perceba que aqui não cabe aquela interpretação, em média, cada centímetro do A tem 2 centímetros do B, não faz muito sentido. O que faz sentido é perceber que o lado do A é metade do lado do quadrado B. Na letra B, a razão entre o perímetro do quadrado A e o perímetro do quadrado B.
Então, é a razão entre o perímetro de A pelo perímetro de B. Então, em cima eu vou colocar o perímetro do A, que é 20 centímetros, a soma dos 4 lados. E embaixo eu vou colocar 40 centímetros, que é o perímetro do B. Simplificando, ó, perceba que está na mesma unidade de medida, cancela 20 sobre 40, vai ficar 1 sobre 2. Agora, o que isso significa? Que o perímetro do quadrado A é metade do perímetro do quadrado B, certo? Então, o lado é metade, o perímetro também é metade. Agora, na letra C, ó, a razão entre a área do quadrado A e a área do quadrado B. Então, temos que calcular a razão entre a área do A pela área do B. A área do A é lado vezes lado. 5 vezes 5 vai dar 25 centímetros quadrados. E a área do B é 10 vezes 10, que dá 100 centímetros quadrados. A unidade de medida é a mesma, corta centímetros quadrados com centímetros quadrados. Simplificando 25 com 100, vai ficar 1/4. O que isso significa? Que a área do quadrado A é 1/4 da área do quadrado B. Certo? Então, perceba que quando o lado é metade do outro, o perímetro também fica metade. Só que a área não fica metade, a área fica 1/4 da área do quadrado B, certo? Exercício 9. Um terreno tem 850 metros quadrados de área total e 500 metros de área construída. Determine o que é pedido em cada caso e dê uma interpretação para o resultado obtido. Ó. Então, imagine um terreno desse tipo aqui, de um total de 850 metros quadrados. A parte construída tem 500 metros quadrados. Consequentemente, o resto, a área livre, tem 350, certo? Então, de 500 metros quadrados, o total é 850. Então, concluímos que a área livre é 350 metros quadrados. A razão entre a área construída e a área total. Razão entre a área construída pela área total. A área construída é 500 metros quadrados e a área total é 850 metros quadrados. Perceba que a unidade de medida é a mesma, cancela. 500 simplificando com 850 vai dar 10 sobre 17. Não dá para simplificar mais. Agora, o que isso significa? Uma interpretação é a área construída representa 10/17avos da área total. E outra interpretação é, em média, para cada 17 metros quadrados desse terreno, 10 são de área construída. Letra B, a razão entre a área livre e a área total. Então, razão entre a área livre pela área total. A área livre é 350 metros quadrados e a área total 850 metros quadrados. A unidade de medida é a mesma, cancela, e simplificando essa fração, teremos 7 sobre 17. O que isso significa? Que a área livre representa 7 sobre 17 da área total, ou 7/17avos da área total. Ou uma outra interpretação é, em média, para cada 17 metros quadrados desse terreno, 7 são de área livre. Letra C, a razão entre a área livre e a área construída. Então, é a razão entre a área livre pela área construída. A área livre, pelos nossos cálculos, tem 350 metros quadrados e a área construída 500 metros quadrados. A unidade de medida é a mesma, cancela 350 por 500, simplificando dá 7 décimos. Duas interpretações possíveis é a área livre é 7 décimos da área construída e, em média, para cada 7 metros quadrados de área livre, há 10 metros de área construída. Exercício 10. O perímetro de um triângulo é 36 centímetros e o lado do quadrado mede 12 centímetros. Determine a razão entre o perímetro do triângulo e o perímetro do quadrado. Então, cuidado para não cair na pegadinha do exercício. Ó. Então, temos aqui um triângulo e aqui já foi dado o perímetro dele. A soma de todos os lados é 36. O lado do quadrado mede 12. Então, temos um quadrado onde o lado dele mede 12 centímetros. Bom, como ele é um quadrado, todos os seus lados são iguais, são congruentes. Então, todos os outros medem 12, certo? E aí, o perímetro vai ser a soma de todos os lados, que dá 48 centímetros. O exercício pede, determine a razão entre o perímetro do triângulo pelo perímetro do quadrado. O perímetro do triângulo foi dado no exercício, é 36 centímetros, e o perímetro do quadrado é 48 centímetros. A unidade é a mesma, cancela, 36 simplificando com 48 vai dar 3/4. Certo? Perceba que nesse exercício não pediu interpretação, certo? Então a resposta é só 3/4 mesmo. Beleza, pessoal?